nosso painel cheio de chamas, como é que se diz? Arder, né? Já é aquilo que a Madalena diz, quem não arde não incendeia, que já está a arder muito até, né? E no final tem uma pergunta assim, que eu já vou pôr no começo, mas vamos pensar. O que eu vou levar desse jubileu do ano 2000? Já tem ali alguma resposta, né? É quase que um compromisso para o que eu vou viver daqui para frente. Porque o jubileu acaba o ano, mas o acender a vida não é só nesse ano do jubileu, é para sempre, é continuado. Pronto. Como eu dizia no início, 250 anos do nascimento de Santa Madalena de Canossa. Então, o evento central, o que é? É o nascimento. Né? Não se pode celebrar, falar de qualquer outra coisa, se não falar do evento central do jubileu, que é o nascimento. Aí vão dizer, irmã, mas todo mundo já sabe da história do nascimento. Não tem problema. Agora é que nós vamos ver se sabemos mesmo. Não é porque não é só uma cronologia, não é só uma data no calendário. Para nós é mais do que isso. Então foi quando? Quando é que se deu? O nascimento. 1 de março de 1774. Isso, 1 de março. E qual era o contexto familiar? Madalena era assim, esperada, de braços abertos? Não. Quer dizer, nem era assim e nem não. Porque como ainda não tinha as ecografias que mostravam se era homem ou se era mulher, mas no pensamento e no coração dos marqueses, o que eles esperavam? Um menino. Porque vocês sabem que o primeiro foi menino, mas faleceu logo a seguir. Em 71, nasceu o Carlos, o Vicenzo, que morreu logo a seguir, e depois é que veio Laura. Por isso, não é de se estranhar que a mãe dissesse já ia ser a terceira. Agora vem lá o varão, que ainda não. Por isso a decepção. Quer dizer, para nós que não somos de família ilustre, de marqueses, talvez isso é de pouca monta. Mas para quem é de família nobre e que tinha muito a ver essa questão da descendência, tinha muito a ver a espera de um varão. Pronto, e já sabemos do que se passou, que a mãe ficou um bocadinho descontente, e tem uma frase célebre que diz, o que a mãe diz? Vou atirá-la pelo rio Ade. Isso é chocante. Ade é o rio que passa logo do palácio, tem as janelas que dá também para esse rio. É como o nosso Douro. É como quem tem a vista para o Douro. E tem uma frase dela que dizia, vou atirá-la ao rio Ade. Não era isso que eu estava à espera. Né? Estava à espera de um varão. Pronto. É a terceira, então, filha dos marqueses. Como é que chamava a mãe dela? Teresas Lua. E o pai? O pai? Otávio, da nossa, né? Bonifácio é o herdeiro, é o que vem depois. Mas foi logo a seguir a Madalena? Foi logo a seguir a Madalena que veio Bonifácio? Na verdade, a seguir veio um varão que também morreu. Sim, morreu imediatamente ao nascimento. Só depois, portanto, só no quinto é que veio. Se a família fosse inteira, tivesse vividos todos, eram 7. Que na verdade são 5 os que sobreviveram e deram continuidade à história dos Canossas. Portanto, é dentro desse contexto que nasce a nossa querida mãe Santa Madalena de Canossa, né? Pronto, era esperado o varão e também tinha um motivo para isso, embora na nossa concepção o que se diz de vou jogar daqui para fora, mas pronto, tudo faz parte da história.
para dizer que isso também é importante. Né? Isso também é importante. Porque Madalena vai levar isso para a vida. Faz parte da história dela. Quando a gente conta a história nossa de vida, podemos dizer assim, bem, eu não era muito bem esperada porque os meus pais esperavam um menino, mas nasceu, eu é que nasci, mas estou aqui. Que não faz um trabalho de direção espiritual como fez Madalena e de ajudas, pode levar isso como uma marca negativa para o resto da vida. Quando digo marca negativa, não é só uma coisa que eu lembro, não, que possa mesmo influenciar negativamente na minha vida. E Madalena não foi assim. Nós sabemos da história dela depois, a seguir, que ela foi superando todas essas incompreensões ou essas fatalidades da vida. Uma coisa, preparando esse momento de encontro, até assim fiquei um bocadinho coisa, porque veio assim uns números na minha, assim, diante de mim, que eu nunca tinha pensado bem. Não sei se vocês, quem é leigo há mais tempo, as irmãs, que já são leigas, são irmãs, leigas irmãs há muito tempo, mas vou fazer essa pergunta um bocadinho mais à frente. Quantos anos tinha Madalena quando o seu querido pai faleceu? 5. Eita! Olha, se os leigos que você não sabe isso, minha Virgem. 5 anos. Quantos filhos eram? 5. Se tivessem sobrevivido todos, eram quantos? Quantos anos tinha quando a mãe casou a segunda vez? 7. É coincidência, não tem nada a ver, mas os números também falam muito, são bíblicos. 7 é o que na Bíblia? É o número da perfeição, e depois temos 7 sacramentos. 7 é um número muito importante. E o 5 também. 5 na Bíblia é o quê? É os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o quê? O Pentateuco. 5.000 homens. O que foi isso na Bíblia? A multiplicação dos pais. Pronto, nós também podemos ligar. Os números são importantes. Agora, quando é que nasceu Madalena? 1774. 7 mais 7, 14. 7 mais 7, 14. 4 e 1, 5. Foi umas coisinhas que veio assim, olha, isso eu nunca pensei nessas coisas, é importante. 14, o que é na Bíblia? São as gerações. De fulano nos fulano foram 14 gerações. Na genealogia de Jesus, você vai ler, da geração tal até a geração tal foram 14 gerações. Da geração tal à geração tal, 14 gerações. É interessante, mas não acabou. Não acabou. Que dia que Madalena, no dia seguinte, nasceu de novo, já que a mãe não a esperava, mas no dia seguinte ela nasceu de novo. Foi o batismo. O batismo no dia 2 de março. Foi batizada. Aí renasceu, aí já acendeu a vida nela. Com a força do Espírito, foi ressuscitada em Cristo, como diz, né? Morreu para ressuscitar em Cristo. Porque é importante essa questão do ter que morrer para nascer. A liturgia dela, que falta apenas 13 dias, a festa litúrgica, 8 de maio, para celebrarmos, justamente o Evangelho é o quê? Quem se lembra? Qual é o Evangelho da festa de Santa Madalena? Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muitos frutos. Não é por nada que escolheram esse evangelho para a festa. Porque vamos ver, quer dizer, não vamos passar a vida toda nela, mas esses momentos principais, ela precisou morrer para renascer.
E para acender a vida, às vezes é preciso morrer para renascer. É uma dinâmica da vida que, queiramos ou não, está sempre presente. Aceitemos ou não, é uma coisa que é, digamos, é imprescindível à nossa existência. É intrínseca à nossa condição. Né? E Madalena de Canossa, bom, já vem colocando isso tudo junto. Mas voltando aos números, tem uma fase da vida de Madalena que, se não fosse muito bem trabalhada depois, mas aqui trabalhou também a força de Deus e do Espírito Santo, certamente poderíamos não ter a Madalena de Canossa, assim como fundadora, como a temos hoje. Mas uma pergunta que eu ia fazer antes, que me fugiu. Se o Carlos tivesse vivido, será que teria nascido Madalena? Fica a pergunta no ar, não sabemos. Quase para dizer, Deus tem os seus planos, tem os seus caminhos. E é isso, esse acender a vida, é a gente pegar a história que é simples, que parece que todos conhecemos, mas eu gosto muito da oração de Santa Madalena, que nós rezamos todos os dias e que tem aí na folha, peguem nela. Tem uma frase que diz assim, é o número 4, oração do ano jubilar. Tem uma frase que diz assim, onde é que está? Não estou a ver aqui porque eu juntei. É aquela frase que diz, achei, acende em nós a sua paixão pelo sentido de todas as coisas e pelo cuidado das relações. Acende em nós a sua paixão, a paixão de Madalena, pelo sentido de todas as coisas. Porque às vezes são coisas que a gente lê, por exemplo, eu já tinha lido a história, a gente fala disso, reza, mas nunca me chamou tanta atenção a ligação desses números, que ainda não terminou, né? E depois disso pensar, será que Madalena teria nascido se o Carlos tivesse sobrevivido? É uma pergunta, né? Pode ser que sim, porque era comum ter uma família também grande, numerosa, né? Iam ser 7, foram 5. Mas são perguntas que a gente faz à nossa fé. Também são perguntas de fé. Porque a partir daí percebemos que Deus tem os seus planos, tem os seus caminhos. Né? Podia ter nascido, podia não ter nascido. Mas o que eu queria agora sublinhar é a fase, nós vimos que o pai morreu quando ela tinha 5 anos, a mãe casou-se de novo quando ela tinha 7, e a partir daí, por volta dos 8, ela começa a ter uma governanta, uma pessoa ao cuidado, que os tios arrumaram para cuidar dos filhos, né, deles. E foi uma fase duríssima para Santa Madalena. Quem conhece a história sabe que foi a fase muito dura para uma criança que entra depois na adolescência a viver o drama que ela viveu. A gente não conhece tudo, a gente conhece um bocadinho daquilo que os escritos dizem, mas acho que só na pele, ela também, Madalena, é daquela que não andou a fazer publicidade das coisas, inclusive ela nem fala disso. Ela vai citar uma vez numa carta ao padre essa fase da vida, mas para dizer o quê? Não foi para se lamentar, foi para dizer que nessa fase é que ela amadureceu o desejo de continuar, de permanecer virgem, de entregar-se para o Senhor. Ela não fala do assunto. Por quê? Será? Mas pronto, não é isso que eu queria dizer. Eu queria falar que a fase do seu crescimento entre os 8 e os 15 anos é, portanto, fundamental. Por quê? Sob o signo que poderia ter sido arrasadora na vida de Madalena, essa instrutora que se chamava, até o nome é feio. Como é que chamava a instrutora ou a
governanta, aquela que cuidava dos canozinhas. Capron, olha o nome. Capron. Né? Até o nome assim assusta, não é? Não é um nome assustador, Gracinha? Capron. Parece que a gente já está a falar com aquela cara. A senhora Capron. Foi mesmo. Não é a Alice Costa. Capron foi aquela que misturou intervenções, fez ali um esquema com Madalena, alternando intervenções extremamente permissivas e com outras duras e humilhantes. E quanto tempo, que aqui voltamos aos números, quanto tempo durou essa vida, essa sua experiência com esta governanta, com essa instrutora, com essa educadora, podemos chamar assim hoje, Madalena Canossa? É um número significativo. 7. De novo, 7 anos ela viveu, foi dos 8 aos 15, depois veio a Tona, que era uma pessoa, pronto, ela foi segurando, e nós sabemos o que isso vai resultar em Madalena. Graças a Deus, diz um escrito de uma nossa irmã, que é Filomena Rispoli, ela fez a sua tese sobre Madalena Canossa, mas na linha feminina, para mostrar na época de Madalena a questão feminina das mulheres, e que Madalena vai engrossar a fila das mulheres um pouco fortes do seu tempo. E ela vai dizer assim, que essa educação, na verdade, que poderia ter transformado Madalena em uma pessoa nevrótica, de caráter nevrótico, e bastante também traços de nevrose sintomática. Ao contrário disso, ela não saiu desse estado. Embora não afetou, vamos dizer assim, mentalmente, ela não foi uma pessoa nevrótica, mas nós sabemos onde é que resultou esses 7 anos de educação. Foi no quê? O que aconteceu logo aos 15 anos, que foi muito forte em Madalena Canossa? Uma doença. Gente, o mal sai sempre de algum jeito. Aquelas doenças assintomáticas, não sai de um jeito, sai de outro. Por isso precisamos cuidar. Aqui no caso de Madalena, resultou numa doença física, que ela depois vai levar para o resto da vida. Vai ter sempre um físico débil, em consequência, digamos, também dessa doença que ela teve aos 15 anos. E Madalena, depois a seguir, vai ter a ajuda necessária para superar. Físico, ela nunca mais vai recuperar 100%. Teve sempre uma fragilidade física, digamos assim, também consequente dessa situação, dessa vivência de 7 anos, com essa educadora. E ela sai desses 7 anos muito mais, sofreu muito, mas também aprendeu a compreender os sofrimentos dos outros. Isso tudo não é sem sentido. Aqui está o sentido de todas as coisas, porque depois isso ela vai aplicar, ela vai levar para a experiência depois da obra que ela também, esse sentido, o sofrimento que ela teve, a doença que ela passou, ali ela realmente amadureceu. Ela vai escrever ao padre Frederico, num momento, como eu dizia, foi o único padre que ela citou a situação da doença dos 15 anos. Ela vai dizer assim, ela não é ela que diz, aqui é esse livro da nossa irmã Filomena, mas ela diz que outro momento de particular luz sobre a sua vocação é representado precisamente pelo momento da sua doença, porque ligado à experiência da morte do seu pai, primeiro, ela não fala do abandono da mãe, porque não era considerado assim como nós o consideramos hoje. Embora a criança com 7 anos não venha dar outra explicação, porque elas vão entender isso. Pronto. Mas aqui nessa altura, Madalena sabe que isso, ela já tem 15 anos, já 18, 19, já entende bem.
a sua vocação, ligado à experiência da morte do pai, faz-lhe perceber a fugacidade da vida humana. Que a vida humana é fugaz, é passageira. Então, a experiência que ela fez da doença e da morte do pai fez amadurecer nela a necessidade de ancorar o seu próprio destino em algo mais duradouro. Nesta situação, confirma sua decisão de escolher a virgindade. Mas ela vai dizer também que aos 5 anos já pensava em... Quer dizer, uma criança aos 5 anos fez a experiência da morte do pai, mas mais de adulta, já aqui quando escreve esse padre, ela diz, aqui se confirmou aos 15 anos, mas era uma coisa que dos 5 anos eu já tinha no coração. Né? Então faz... E ela, quando a mãe vai embora, ela acendeu a vida de uma forma. O que aconteceu a seguir quando ela perde a mãe aos 7 anos? Quem conhece um bocadinho da história sabe. A quem é que ela se apegou naquela altura? A Nossa Senhora. Foi a forma que ela encontrou de acender a vida. Ela tinha que se apegar a alguma coisa que desse força e ânimo. Foi a Maria, Mãe das Dores, né? Que hoje veneramos como Nossa Senhora das Dores. Nesse período, eu procurei, a partir dessa oração, encontrar o sentido de todas as coisas, de coisas que nós já ouvimos. Eu não estou aqui dizendo nenhuma novidade para nós, para a nossa família, talvez para quem conhece menos o carisma ou está mais próximo. É essa realidade que nós encontramos. Mas como tem gente já que os olhos estão pesando, vamos cantar um canto que a Madre Gracinha fez, foi a 1 de março, que é o canto, o hino número 2. Madalena de Canossa, que gozas da visão de Deus, a congregação hermosa intercede por nós no céu, a congregação hermosa intercede por nós no céu. Foi no dia 1 de março, pelo silêncio profundo, e na família canossa surgiu um bem para o mundo. Madalena de Canossa, que gozas da visão de Deus, a congregação hermosa intercede por nós no céu, a congregação hermosa intercede por nós no céu. A cidade de Verona mais agraciada ficou, nasceu mais uma marquesa, a nobre família aumentou. Madalena de Canossa, que gozas da visão de Deus, a congregação hermosa intercede por nós no céu, a congregação hermosa
Eu tinha aqui 2 coisinhas para falar antes de entrar na fase última, que é a fase do amadurecimento espiritual. Não é nada novo, é para a gente chamar a atenção e ver que, a partir do testemunho de Santa Madalena Canossa, temos muito para beber e para poder acender a vida. Mas eu queria aqui pegar a boleia agora, na última o último documento que saiu, Dignitatis Infinitas, Dignidade Infinita, traduzido em português, que é o documento sobre a dignidade humana. É esse livrinho aqui. Declaração sobre a Dignidade Humana. Um livrinho que toda a gente devia ter e ler agora. Foi o último documento da Congregação para a Declaração da Doutrina da Fé, que produziu esse documento muito importante. Que o Papa teve lá a sua mãozinha dentro, era para ser feito de um jeito e ele interferiu e saiu praticamente de outra coisa. Quem lê o início, que é um pouco a história de como é que surgiu esse documento. Mas não vamos aqui aprofundar, era só 2 coisinhas que eu acho que tem a ver com a história de Madalena. Quando eu lia o documento, eu disse, olha, estava também ao mesmo tempo preparando alguma coisa para esse encontro, e lá fala de 3 convicções da fé, que é a dignidade humana, né? Dignidade infinita. Por que esse documento tem esse nome? Porque o Papa, desde o início do seu pontificado, tem dito: e o que é que concede dignidade infinita à pessoa humana? O que vocês acham? De onde vem essa dignidade infinita da pessoa humana? De Deus. Né? Já no início do documento vai dizer justamente isso, que a dignidade humana adquire um valor incomensurável e reforça as suas intrínsecas exigências, à luz da fé cristã. E diz que em primeiro lugar, que esta dignidade do ser humano provém do amor de Deus Criador, que imprime a sua imagem. E Deus que ama infinitamente cada ser humano. Por isso, dignidade infinita vem do amor de Deus que cria cada ser humano a sua imagem e semelhança. E o documento vai dizer assim: independentemente de qualquer circunstância, a pessoa tem a sua dignidade infinita, que ninguém lhe pode roubar. É verdade que muitas situações sociais, muitas situações morais roubam no sentido, a gente vê a pessoa lesada na sua dignidade moral, social, mas essa dignidade infinita que é produto, que é do amor de Deus, isso ninguém tira. Vai reforçar, essa encíclica reforça. E quando eu li isso, eu pensei na história de Madalena, preparando essa parte do nascimento, justamente para dizer isso. Independentemente da circunstância, ela foi amada, foi querida por Deus. Né? E como é cada um de nós? Porque essa encíclica é para nós hoje. É um modo de acender a vida. Olha, querem acender a vida? Leiam essa encíclica. É um outro modo de acender a vida. Da dignidade, só de pensar. E diz assim, essas 3 tríplice convicção. A primeira é que Deus nos criou a sua imagem e nos ama infinitamente. A segunda convicção é que Deus, enviando o seu Filho Jesus, que revelou plenamente o amor do Pai. E a terceira convicção é aquela de que nós somos chamados à comunhão com Ele. Então é a ressurreição, que nós também há pouco celebramos. Né? 3 coisas, só para a gente, praticamente isso resume a encíclica. Depois no final vai dizer aquelas situações onde hoje em dia a dignidade, essa dignidade infinita está sendo lesada, com as guerras, tem ali imensos dados que o Papa reforça e quer que ponha para lembrar que a dignidade da pessoa humana está sendo lesada. Tá?
Mas essa parte inicial lembra esse dom, que a vida é um dom, até dizia a encíclica, e que precisa ser acolhida, diz lá, precisa ser reconhecida com lealdade e acolher com gratidão. E hoje nós aqui como família canusiana estamos para acolher e para dar graças e dizer a gratidão que nós temos pelo dom desses 250 anos do nascimento de Santa Madalena. Eu dizia que na liturgia dela diz, se o grão de trigo não morre, não vive. Para viver, para dar vida, tem que morrer. Madalena morreu muitas vezes. Se nós lemos essa história breve, essas coisas que a gente estava a dizer, olha ali, já temos vários momentos, passagem em que ela precisou morrer para depois nascer com outra força, com outro ânimo, com outro sentido. E depois, então, passamos à última fase, que é a do amadurecimento espiritual, que não vai fugir aos nossos numerozinhos. Qual foi a terceira? Depois dos 15, a partir dos 16 anos, o que aconteceu na vida de Madalena? Quem é que a seguiu? Uma pessoa muito importante, que foi tudo mesmo na vida dela, que ela ajudou muito. Dom Líbera, o padre Líbera, né? Que foi o que escreveu as cartas. Ela correspondia, mas também tinha encontros com ele. Dom Líbera, que a seguiu, foi o diretor espiritual. E foi essa fase que ajudou muito, muito Madalena na sua reconstrução, quase que digamos assim, né, interior da sua própria vida, do sentido da vida, daquilo que foi e daquilo que deveria ser e a busca para o futuro. Foi um padre que realmente marcou muita diferença na vida de Madalena. E devemos muito a Deus a figura de Dom Líbera. Muito. Né? Ali está. E também é para nós hoje, quem será o nosso Dom Líbera hoje? Será que a gente busca um Dom Líbera? Foi uma outra forma de Madalena acender a vida, buscar o sentido da vida. É uma outra forma. E hoje nós podemos nos perguntar, estou buscando esse meio? Né? Uma direção espiritual, uma confissão mais frequente, com alguém que... dons líberas muito disponíveis hoje? Talvez não, com tanta facilidade como no tempo de Madalena. Mas também não deixa de haver. Só que precisa buscar, como tudo. Né? Um bom médico temos que ir procurar. Você não acha em qualquer esquina. Posso dizer, um bom padre também. Bom, que eu digo, bom são todos. Mas o bom aqui eu estou querendo dizer que ele é disponível para uma conversa, para uma direção espiritual. É esse bom que eu estou a falar hoje, não é nenhum outro sentido. E sabe quanto tempo que ela teve de direção espiritual? 7 anos e 5 meses. Olha de novo, 7 anos ela teve de uma educação dura, rígida, mole e rígida ao mesmo tempo. E teve 7 anos e 5 meses, que eu fiz as contas, porque no livro da direção espiritual tem quando é que começou e quando é que terminou. As últimas, pelas cartas que nós temos. Pronto, eu também não vou inventar, mas lá está escrito. Começa em junho do... Agora não vou... Está aqui. Eu tenho a minha cábula, onde é que está? Não, eu só tenho a idade dela, dos 18 aos 25. Então foram 7 anos e 5 meses. Pronto. Também é muito importante. De novo, volta lá os nossos númerozinhos. 7 anos e 5 meses. E quantas foram, depois, já a partir da ajuda de Dom Líbera, as intuições carismáticas de Santa Madalena? Quantas foram as intuições carismáticas? São 5 também. 5 intuições carismáticas. Que para quem não é muito do círculo da família canusiana, dos encontros, o que são as 5 intuições carismáticas? São aqueles 5 momentos
onde ela, ou era um momento na Eucaristia, que uma palavra do Evangelho lhe tocou e a partir daí moveu-a para realizar qualquer coisa. Depois ela vai juntar isso nas memórias. As cinco momentos onde ela sentiu que era chamada a fazer aquilo. Madalena era a mulher da palavra. Aqui está uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para acender a vida. Madalena não acendeu de outro modo. Foi a palavra de Deus. Claro, leitura de santos, tudo ajuda. Tudo ajuda. Mas o que estava no central na vida de Madalena era a palavra de Deus. E olha que ela não tinha com facilidade como nós, a Bíblia na mão. Era ouvir, até em latim, né? Culpada de costa. Mas, ó, Deus tem os seus caminhos. E hoje nós temos tudo, a Bíblia em casa, mais que uma, duas, três. E Madalena, então, esses 5 momentos onde ela, ou em contexto de oração pessoal, ou em contexto eucarístico, aquela palavra lhe tocou de tal modo que ela decide fazer alguma coisa. Né? Sempre nas moções espirituais, Santa Madalena diz, eu não entendia nada muito em particular, porque muitas coisas ela não tinha claro, mas sentia que aquilo lhe chamava a atenção, lhe tocava. E ela dizia, então a partir disso eu decidi começar a ensinar a catequese para as camareiras do palácio no domingo. Era ouvir, aquilo tocava e ela já colocava em ação. Ela era mulher assim, a palavra tocava e aquilo tinha que se tornar vida. E acendia a vida de qualquer modo, numa dimensão. Isso é muito importante. Portanto, eu já estou me alongando, vou acabar. A partir do testemunho e do exemplo de Santa Madalena de Canossa, que soube viver, porque soube viver, porque soube morrer. Porque soube morrer, soube viver e acender a vida. Não é? Soube amar, mas pronto, para amar muitas vezes tens que morrer. Não é assim? Nós morremos por amor. As mães morrem por amor. Os maridos, não sei se morrem tanto por amor, mas são chamados a morrer. Então, nós, irmãs, morremos por amor, mas para dar vida, para sermos geradores, todos nós, homens e mulheres, ser gerador de vida no sentido espiritual, somos chamados a morrer e para acender. E uma outra coisa que eu pensei enquanto pensava nisso, e lá está, a lei do ter que morrer, a vela. Para acender, o que ela tem que fazer? Ela morre. Porque para dar vida, ela vai diminuindo. E nós temos aí uma vela na nossa frente. Né? A vela, eu tenho uma parábola que até era para trazer, mas depois esqueci. A vela me fala. Porque fala justamente dessa realidade. Que para ela acender, para ela dar vida, que é a missão dela, é o objetivo, é a razão de ser da vela. As velas não são para ficar bonitinhas, como nós também temos. Né? Enfeite, ó, é para recordação uma vela. Só recordação, mas ela não cumpre o objetivo dela. O objetivo da vela é queimar para dar vida, mas para isso ela morre. Pronto. Portanto, podemos aprender muito. E foi a partir desse morrer, foi preciso morrer para nascer muitas vezes, e nesse processo nasce também o Instituto dos Filhos, das Filhas da Caridade, dos leigos, das leigas, das missionárias e toda essa família alargada graciana. Mas para nascer isso tudo, teve que morrer muito. E nós, para que nós continuemos, também temos que morrer. Vamos morrer na lei natural. Ninguém vai ficar aqui para cimento, né? Vamos dizer assim. Mas no nosso dia a dia, para os nossos encontros, para o nosso grupo, que às vezes a gente está morrendo, não tem mais ninguém. Olha, vamos morrendo para dar vida.
continuando perseverante na nossa oração, nos nossos encontros, não desanimar, não desfalecer, é firmeza, perseverança. É assim que acendemos a vida. Porque se começamos a dizer, mas já estamos tudo já velhos, mas não entra ninguém novo. E os que estão, se nós desanimarmos e ficamos assim, aí é que não vai entrar ninguém. Pode não entrar agora, nós podemos não ver o que vai. Mas Madalena, quantos anos que é? 250 anos de nascimento e 215, 16 de existência do carisma. Ainda tem um bocadinho de irmãs e padres e leigos, ainda somos bastante. Portanto, é força, é coragem, é ânimo. Há quem já esteja na fase ascendente do caminho da morte, vamos dizer assim, né, desse processo. Há quem esteja na descida e quem está no meio, e assim vamos nos ajudando uns aos outros. Agora, depois, só para concluir, acender a vida como? Então, nós dissemos, o que é que nós queremos para acender a vida? Eu preciso de alegria, renovar essa alegria. Outro precisa de fé, paciência, humildade. Agora, Madalena também nos ensina como que nós vamos acender a vida. Através da leitura e reflexão da palavra de Deus. Através do aprofundamento da leitura. Olha, ano jubilar. É uma pergunta agora para as carocianas. Também para os leigos. Peguei um livro novo, um livro que eu ainda não tivesse lido de Santa Madalena. É o modo de acender a vida. Afinal, é o ano dela. Será que eu aprofundei alguma coisa dela? Teve uma província que fizeram esse propósito. Toda a gente tinha que ler uma coisa que nunca tivesse lido dela ainda. Tem muita coisa. Nós também. Tenho certeza que tem muitas irmãs que têm muitos documentos, livros que ainda não leram. São muitos os escritos de Santa Madalena ou de quem escreveu dela também. A maioria de nós só leu aquele azulzinho que toda a gente tem e ponto. Mas tem mais coisas. Apenas é que são tudo em italiano. Por isso agora quando eu falava para as irmãs, porque elas todas sabem italiano. Nós tem leigos também que sabem italiano. Acender a vida através da oração, através das obras de caridade e através de cada um sabe o que precisa para acender a vida. Mas agora, passando um bocadinho a ouvir vocês, chega de eu falar, enquanto isso vamos cantar, esse canto, somos mensageiros do reino de Deus. E enquanto isso, tem ali aquela pergunta que foi enviada para vocês. Em que modo o dom da vida e a obra de Santa Madalena de Canossa influenciou ou ainda influencia a sua vida e a sua missão? Então agora vai ser o momento da gente partilhar um bocadinho. Quem quiser falar um bocadinho disso, e eu espero que tenha quem queira, tá bem? Vai lá, vamos cantar. Somos mensageiros do reino de Deus. Esse é um hino que foi a Madre Gracinha também que compôs? Sim, para os leigos, porque os leigos então têm que gravar e aprender bem esse canto, que é o hino dos leigos gracianos. Somos mensageiros do reino de Deus, anunciamos o seu Filho Salvador. Vamos pelo mundo anunciar a boa nova, levando toda a gente a paz e o amor. Vamos pelo mundo anunciar a boa nova, levando toda a gente a paz e o amor.
Candeira. Somos mensageiros do reino de Deus, anunciamos o seu Filho Salvador. Vamos pelo mundo anunciando a boa nova, levando a toda a gente a paz e o amor. Vamos pelo mundo anunciando a boa nova, levando a toda a gente a paz e o amor. Então, agora quem é que gostaria de fazer aqui o seu testemunho, dizer um bocadinho o dom da vida, a obra de Madalena, o seu carisma, a sua espiritualidade, tudo isso pode entrar aqui. De que maneira que influenciou a minha vida. Precisa fazer discursos grandes. Alguém que, quem queira partilhar. Para mim, olha, isso é o modo de acender aqui a vida dos outros irmãos. Para mim, influenciou no aspecto que tive o meu filho mais velho tive nas irmãs e gostei muito da experiência que ele, da oração que ele recebeu lá, acho que o marcou para a vida e os valores, portanto nesse aspecto influenciou muito também. Também já cheguei a fazer parte de leigos e portanto esse carisma influenciou muito a minha vida nesse aspecto. A partir da educação do seu filho. Sim. E daí para frente. Sim. Muito bem, obrigada, Luiz. Quem gostaria ainda? Temos tempo. Não? Temos até quem vai preencher. Olha, irmã, eu também. Foi através quando a casa da Madalena que não se abriu em Queluz Baixo. Fui das primeiras pessoas a conhecer, foi a minha filha para lá, portanto, ainda não tinha bem 3 anos, foi logo aceite, fez lá o seu percurso, entretanto foi para lá o meu filho, deram catequese, tiveram todo o apoio lá, chegaram a tomar conta dos meninos para a praia, pronto, isso influenciou-me bastante. Tiveram uma boa educação, comecei a conhecer, comecei a frequentar mais, a ir buscar e foi até agora, e o meu marido a frequentar também, e foi a partir daí assim praticamente, e tenho seguido, às vezes alguns momentos mais parada, mas pronto, tenho continuado, a vida também nem sempre foi muito fácil, mas cá estou e irei continuar por longos anos. Obrigada por esse bocadinho. É assim, eu conheci a congregação de Santa Madalena de Canossa quando a minha Cátia foi para lá com 2 anos e meio, porque eu já moro em Queluz Baixo há quase 30 anos. Eu gostei muito logo no início da maneira que as irmãs lidavam com as crianças e não só, né? Eu fui acompanhando, a Cátia hoje tem 31 anos, portanto, há muitos anos mesmo que eu conheço as irmãs. Na altura que a minha Cátia entrou, como eu disse, tinha 2 anos e meio, foi no tempo da irmã Floripes, não é? Tinha também a irmã Gracinha, a irmã Leónia e outras irmãs. A irmã Gracinha eu tenho assim, também a irmã Conceição, desculpa, eu tenho assim uma amizade forte pela irmã Gracinha. Não desfazendo das outras irmãs, porque a irmã Gracinha foi uma impulsionadora também que nos ajudou, não é? Ela é uma irmã muito querida, tenho muita saudade dela, não é? Hoje ela me viu, porque o meu falecido marido também era um benfeitor da casa da Nossa Senhora de Fátima. Não estou a dizer isso para me vangloriar, mas porque eu também gostava muito das irmãs. E a verdade nas leiras canoncianas foi a irmã Ângela que me impulsionou, deixa-me dizer assim, porque ela, como muitas pensavam, esteve cá em Portugal, e ela, quando nos viu, diz: olha, vais para as leiras. Eu disse: irmã, o que é que eu vou fazer nas leiras se eu não sei o que é que eu vou fazer? Ela disse: pouco a pouco vais aprendendo.
E então eu fui lendo devagarinho o livrinho. Eu confesso que ainda não li mais detalhadamente, mas eu vi que a Santa Madalena de Canossa realmente representa para as irmãs canossianas, ou seja, para a família canossiana. Ela nos. Há qualquer coisa, uma chama que nos acende, não é? E essa chama, como disse, eu sou leiga e coordenadora, eu peço a Deus só que me dê muita vida e saúde para continuar. Altos e baixos, sim, mas nunca nós devemos desistir dos nossos objetivos, que é seguir o carisma, nem que for pouco a pouco, da nossa fundadora e Santa Madalena de Canossa. Depois eu conheci a irmã Isabel, conheci a irmã Carla, a irmã João. Eu não quero esquecer de ninguém para não deixar mal, a irmã Silvia, ultimamente a nossa superior, a irmã Aurora. É assim, nós temos um convívio, uma convivência muito bom, não é? E como eu disse, com a ajuda da nossa fundadora Santa Madalena de Canossa, espero que Deus nos dê hoje muita saúde para continuarmos com o nosso legado. Obrigada. Eu tinha muito a dizer também, mas achei também aqui interessante uma questão. Para quem não conhece, É para não me alongar muito, vou só aqui referir uma questão, uma coisa que também tenho alguma curiosidade. Eu costumo reunir, ou melhor, costumo sintetizar, para recordar, para não me esquecer, das 5 intuições de Santa Madalena de Canossa. Eu portanto, simpatizei-as com letras começadas por E. E hoje cheguei à conclusão que a letra E é a quinta letra do Evangelho. O Evangelho. Pode-se dar. Portanto, a quinta letra do alfabeto. O E. E, portanto, isso é, de facto, aquelas 5 intuições, então seria as preocupações de Santa Madalena, não é? Uma delas, a primeira, portanto, que nos diz respeito, não quer dizer que a ordem seja esta, mas é o envolvimento dos leigos. O envolvimento e empenhamento dos leigos, não é? Portanto, todos nós sabemos que Santa Madalena de Canossa, portanto, teve essa intuição muito antes do Concílio Vaticano II, que veio falar sobre a dignidade dos leigos e sobre o papel e a dignidade dos leigos. Santa Madalena de Canossa, no tempo dela, teve já essa intuição, não é? Portanto, procurou envolver e empenhar os leigos. Portanto, esse primeiro é envolvimento ou empenhamento dos leigos. Temos um segundo envolvimento, que é a evangelização. Então, um segundo envolvimento, uma segunda será a evangelização. E sabem que Madalena dizia: Cristo não é nada, não é conhecido. Portanto, sobretudo, fazei conhecer Jesus. O segundo, evangelização. Os exercícios espirituais, portanto, que ela também punha em destaque e criou lá também o serviço de movimento. Essa espiritualidade, portanto, no fundo, de cada um, é também um aspecto importante. O terceiro é a educação ou ensino. Ela também se preocupava muito com a educação. Achava que essa questão era importante para dignificar as pessoas, para que as pessoas pudessem realmente ter uma vida mais digna, e com maior proximidade de Deus. E depois, os enfermos. E com os enfermos, os doentes e todos os mais necessitados. Portanto, estes 5 E's são normalmente sintetizados assim, para ter mais ou menos presentes estas intuições. E agora está a irmã Isabel a falar do 5, e ele poderá fazer conta, o E, A, B, C, D, E, é a quinta letra do alfabeto. Vou portanto, fazer mais essa referência. Para acrescentar, e para não me alongar muito mais, eu ficaria por aqui. Naturalmente que eu também estou muito grato, quer às irmãs canossianas, a todas, sem exceção, quer a Santa Madalena de Canossa. Naturalmente foi também para mim um privilégio ter tido este
contacto, este conhecimento, este envolvimento, porque isto tem ajudado realmente a ser provavelmente um cristão muito diferente do que seria se não tivesse tido este contacto. Só para terminar, hoje é o dia da liberdade e também ouvi uma frase que eu gostei muito e que não me gostaria de partilhar. Que diz assim: a liberdade é poder escolher o que nos prende. Estamos a falar da liberdade e de prisão, não é? O contrário da prisão. E eu achei muita graça esta contradição. Liberdade é poder escolher o que nos prende. E nós, hoje, fomos presos, fomos presos por esta atividade, por este encontro, por esta experiência. Portanto, acho que, de facto, é também interessante vermos isto. A vida, ou melhor, o grande trigo também para dar fruto, ter que viver. Nós, para termos uma vida incendiada, temos que nos deixar prender por alguma coisa. Que esta prisão para sermos livres seja também, ou tenha também em conta, portanto, o nosso empenhamento como leigos paroquianos. Uma irmã que pudesse dizer em que maneira, muitas maneiras, com certeza, porque se estamos aqui, já alguma coisa diz, né? Mas alguém que desse lá o seu toque por uma dimensão da vida de Madalena, que a tivesse tocado mais. Tem uma irmã corajosa no grupo. Eu já falei até agora, por isso eu estou liberada. Vou tentar. Isso foi o que o meu pai me disse quando eu disse a ele que queria ser uma irmã. Eu já, acho que eu tinha já 20 anos. E ele disse: olha, tu disseste isto a nós quando tinhas 5 anos. Pois ele fez-me lembrar porque eu disse isso a ele quando eu tinha 5 anos. Estávamos numa aldeia muito pequenina. Os carros, talvez de vez em quando, uma semana, passavam um carro. E uma vez passou um carro com umas irmãs de Billy, passou por Aileu para ir para Ainaro. Acho que era 1966, quando meus irmãos gêmeos nasceram. O que notei é as irmãs vieram para a nossa casa, porque a nossa casa era residência. Uma casa grande e que recebia as pessoas que passavam, principalmente se eram pessoas do governo ou pessoas da igreja. Mas o que notei é depois do almoço, as irmãs, com muita delicadeza, despediram e saíram para a estrada. E eu vi eles aproximarem o povo que vinha a caminho para o mercado, andavam descalços e lavavam as coisas na cabeça. Eu fiquei muito impressionada, porque eu vivia naquele meio onde tinha muita divisão. Os locais ali e nós, o que 25 de abril quebrou. Assim. E então eu vi que este grupo era um grupo que podia estar com um grupo que se chamava privilegiados, assim como outro grupo que era marginalizados. Tinha alguma coisa que eu não compreendi. Só compreendi anos depois, quando eu já estava na formação. Então, era um grupo de mulheres que sabia que a pessoa humana, a sua dignidade era ser pessoa humana e não de uma classe social. É isso que foi o que as canossianas me ensinaram. Obrigada. Mais alguém? Vamos assim, mais ainda uma. Miriam? Força, Miriam. Vou dizer que na minha família já vai na terceira geração que conhece esta fundação Madalena de Canossa. O mais velho foi
por acaso, foi uma das primas do meu pai, a irmã Rosa Sarmento, que é canaciana, e depois foi a minha geração, a segunda. A terceira, mais novo, tem 4 anos, que andou lá no colégio das irmãs e que para mim foi uma alegria ele gostar de estar nesta, conhecer a Madalena de Canossa, porque os miúdos em Quelos Baixo não há outra congregação que as crianças, desde a minha geração que eu conheço até a geração do meu sobrinho que tem 4 anos, o Rodrigo, que não conheça as irmãs canocianas. E timorense que é timorense, que não conhece uma canociana, não é timorense, porque é mesmo assim. Em Timor, para nós foi, eu já venho de uma geração em que eu sou do tempo da irmã Marina. Quem conheceu a irmã Marina, eu sou desse tempo. E para mim, eu faço parte da mobília da casa. E para mim, com vossas irmãs, eu não tinha crescido, porque elas para mim são como família. Se vocês viram o sentido de todas as coisas, aqui tem muitas irmãs que passaram e acenderam a vida, sem saber que acenderam, hoje estamos aqui. Nós estamos aqui hoje, fruto também de oração, ou daquele encontro mais tu a tu, daquele empurrãozinho, seja nós irmãs, seja os reinos, né, e todos os outros. Sempre fruto de alguma coisa, de alguém que morreu, né? Morreu no sentido, para que também nós tivéssemos vida aqui. E hoje estivéssemos aqui a celebrar esse dom dos 250 anos do nascimento de Santa Madalena. Vamos fechar esse momento, então, e para de Quelos Baixo, leva